mergulhar numa das histórias mais antigas e, sem dúvida, mais impactantes da humanidade, a gente vai explorar a história da primeira família, lá no 4º capítulo de Gênesis. É uma narrativa que fala sobre irmandade, ciúme e, claro, as consequências das nossas escolhas. Então, se a expulsão do Éden foi o fim do paraíso, o que veio logo depois foi o começo da nossa realidade. A história não acaba com Adão e Eva, de jeito nenhum. Na verdade, ela fica ainda mais complexa com o nascimento dos filhos e o primeiro grande teste dessa família fora do jardim. E o palco está montado. De um lado, Caim, o agricultor. Do outro, Abel, o pastor. Os dois buscam agradar a Deus, cada um com o fruto do seu trabalho. Só que essas ofertas, elas vão dar início a uma cadeia de eventos que vai definir o rumo de toda a história humana. Olha só o contraste. Caim oferece aquilo que a terra deu, o resultado do seu suor, do seu esforço no campo. Já Abel, ele oferece o melhor do rebanho dele, as primeiras crias, sabe? O que ele tinha de mais precioso. Duas vidas, duas formas de adoração, mas com resultados bem diferentes. E é aqui que a história dá uma virada brusca. A oferta de Abel é aceita, a de Caim, não. O motivo exato? Bom, isso é um mistério que teólogos debatem há séculos. Mas o efeito é imediato. A rejeição planta uma semente de raiva e inveja em Caim, e isso fica estampado no rosto dele. Esse é o momento que muda tudo. Em vez de punir Caim de cara, Deus faz um alerta. Essa conversa é fundamental. O pecado é descrito quase como uma fera, ali à espreita na porta, algo que Caim pode e deve dominar. A responsabilidade é toda dele. Ele tem uma escolha a fazer. Agora, vamos ver como essa luta interna de Caim se desenrola. O alerta, infelizmente, não foi ouvido, e a fúria dele o leva a um ato que mudaria a história para sempre. O aviso foi ignorado. Num ato de fúria cega, a inveja de Caim se transforma em violência pura. E isso não é só um crime, é o primeiro assassinato, a primeira vez que um ser humano tira a vida de outro. E é irmão contra irmão, uma tragédia que inaugura a violência na sociedade humana. Confrontado por Deus, Caim dá aquela resposta que ficou famosa, né? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Isso é muito mais que uma simples mentira. É uma negação da nossa conexão, da responsabilidade que temos uns com os outros. E essa pergunta, nossa, ela continua ecoando até hoje, toda vez que a gente se questiona sobre o nosso dever com o próximo. O ato de Caim, claro, não fica sem consequências. A próxima parte da história detalha o julgamento, que é uma mistura bem complexa de punição com uma forma inesperada de misericórdia. O castigo de Caim é quase poético. De tão justo, a terra que ele cultivava agora o rejeita, porque absorveu o sangue do irmão dele. Ele, o agricultor, perde totalmente a conexão com o solo. E o que acontece? Ele se torna um errante, um fugitivo, sem propósito e sem lar. Nesse momento, parece que a ficha de Caim finalmente cai. Ele entende a dimensão do que fez. Mas, será que é remorso de verdade? Ou só medo das consequências? Ele lamenta o castigo, não necessariamente o crime. Ele sabe que, como um exilado, ele está vulnerável. Qualquer um poderia matá-lo por vingança. E aí a história nos surpreende de novo. Num ato de misericórdia que ninguém esperava, Deus protege Caim. A famosa marca de Caim, ela não é para envergonhá-lo, mas sim para salvá-lo. Isso quebra aquele ciclo de olho por olho, mostrando que a justiça divina é muito mais complexa do que uma simples vingança. Mas a história de Caim não termina no exílio, não. Ele se torna o pai de uma linhagem que vai ter um impacto gigantesco, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui a gente encontra um dos maiores paradoxos da Bíblia. Caim, o assassino exilado, se torna o fundador da primeira cidade. E os descendentes dele são os inventores da música, da metalurgia, da vida urbana. É impressionante, né? A civilização, com toda a sua criatividade e progresso, nasce justamente da linhagem que foi marcada pela violência. Vamos lembrar, Deus prometeu que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Era uma forma de proteger a vida dele e, ao mesmo tempo, conter a violência. Só que a violência também evolui. Lameque, um descendente de Caim, pega essa promessa de proteção divina e a transforma num hino de arrogância. Ele se gaba da própria violência, prometendo uma vingança 77 vezes maior.
O que era um ato de misericórdia divina virou uma justificativa para a crueldade humana explodir. Mas, no meio dessa espiral de violência, a história nos dá um respiro, um vislumbre de esperança. A narrativa volta para Adão e Eva, que recebem uma segunda chance para construir uma linhagem diferente. Nasce Sete. O nome dele significa substituto. E ele não é apenas mais um filho. Ele é a continuação da linhagem de Abel, a linhagem da retidão. Enquanto os descendentes de Caim constroem cidades e armas, a de Sete representa um novo começo, uma esperança de restaurar aquilo que foi perdido. As palavras de Eva capturam esse sentimento com perfeição. Tem a dor pela perda de Abel, claro, mas também tem gratidão e uma esperança renovada através de Sete. A partir da linhagem dele, a história vai continuar de um jeito bem diferente da de Caim. E assim, a história da primeira família nos deixa com um legado duplo. De um lado, a linhagem de Caim, que nos deu cidades, arte e tecnologia, mas também uma escalada de violência. Do outro, a linhagem de Sete, que carrega promessa de esperança. Essa história, no fundo, nos pergunta: qual dessas duas linhagens define a gente? No nosso mundo, vemos a criatividade e a destruição andando lado a lado o tempo todo. Qual delas, no fim das contas, vai prevalecer?